Olá, estamos de volta para continuar com a nossa aula. Hoje é o dia que falaremos sobre a função exponencial, né? Se você olhar lá na aula de hoje, a gente já enviou para vocês um vídeo que fala de um joguinho, a Torre de Hanoi, né? No que consiste a Torre de Hanoi? A Torre de Hanoi tem uma história, né? Bom, a Torre de Hanoi também é conhecida por Torre de Branamismo ou quebra-cabeça do fim do mundo. Ela foi inventada e vendida como brinquedo no ano de 1883 pelo matemático francês Édouard Lucas. Pelo que se sabe, o jogo era muito popular na China e no Japão, mas foi criado realmente no Vietnã. O matemático foi inspirado por uma lenda hindu, a qual falava de um templo em Benares, né? Acredita-se que esse templo, né? Que Benares é uma cidade da Índia. Acredita-se que esse templo era localizado exatamente no centro do mundo, né? E foi criado por Deus mesmo, né? Por um Deus hindu, né? O principal deles, Brahma, onde existia uma torre sagrada do brahmanismo, cuja função era melhorar a disciplina mental dos jovens monges. De acordo com a lenda, no grande templo de Benares, debaixo de uma cúpula que marca o centro do mundo, há uma placa de bronze sobre a qual estão fixadas 3 hastes de diamante. Em uma dessas hastes, o deus Brahma, no momento da criação do mundo, colocou 64 discos de ouro puro, de forma que o disco maior ficasse sobre a placa de bronze, ou seja, na base, né, da haste. Tá certo? E o menor ficava no topo, né? A atribuição que os monges receberam foi de transferir a torre formada pelos discos de uma haste para outra, qualquer uma das outras duas, né? Usando a terceira como auxiliar. Com as restrições de movimentar um disco por vez e de nunca colocar um disco maior sobre o menor. Então, o menor sempre teria que sobrepor o maior, né? Os monges deveriam trabalhar com eficiência noite e dia, e quando terminassem o trabalho, o templo seria transformado em pó, né? E o mundo acabaria. O desaparecimento do mundo pode ser discutido, mas não há dúvida quanto ao desmoronamento do templo. Maiores detalhes, né? Você pode pesquisar na internet e encontrar. Olha só. Então, a ideia é a seguinte, né? É transferir todos os 64 discos de uma haste para outra, tá certo? Aí, isso, claro, tem tudo a ver com a aula que nós vamos falar de hoje, que é de função exponencial. Quer ver? Observe. Ok? Olha só o que a gente já falou, né? De potenciação, radiciação. E agora vamos falar de função exponencial. Lembrando que o n elevado a zero é igual a 1, que 1 sobre n elevado a m é igual a n menos m. A gente já até viu algumas coisas nesse sentido, né? Então, o que teremos hoje? A definição de função exponencial, o comportamento dos coeficientes numéricos e variáveis do gráfico da função exponencial. Tá certo? Então, como eu disse, esse é o templo já reconstruído, que fica na Índia, né? Esse é o deus Brahma, tá certo? A ideia, como eu disse, era transferir os 64 discos dessa haste para uma próxima, né? Da seguinte maneira, imagina o seguinte, imagina que tinha apenas um disco. Se tivesse só um disco, o que ocorreria? Olha só, para transferir apenas um disco para uma outra haste é fácil, você faz apenas um movimento. É um disco, né? Se for para transferir esses dois, olha quantos movimentos você faz. Ó. Se for para transferir esse aqui e este outro aqui, né? Ó. Perfeito? Se for para transferir estes dois discos, ó, aí o que eu faço? O de antes, o primeiro para cá, um movimento. E o segundo para cá, segundo movimento. Aí o primeiro que estava aqui vai para cá, terceiro movimento. Então, para 2 discos, eu consigo fazer 3 movimentos. Olha aí, como eu lhe disse. 2, né? Aí o outro passaria para cá, seria 3. De tal maneira que deveria ser passado todos os discos para cá, tá certo? Aí, olha só. Se a gente observar, acontece o seguinte. Ó. Se a gente observar,
acontece o seguinte. Veja só. Quando era um disco... Opa, estou escrevendo no lugar errado aqui. Quando era um disco, o que a gente teve? A gente teve um movimento. Agora que são 2 discos, o que a gente observou? 3 movimentos. Se a gente tivesse 3 discos, né? Ó, você ia observar lá que ia acontecer o seguinte: iam ser 7 movimentos e assim por diante, né? De tal maneira que se for N discos, tá ok? A gente ia ter quantos movimentos? Aí essa é a pergunta, né? Mas observe aqui, ó. Quando tinha apenas um disco, isso aqui é a mesma coisa que 2 menos 1. Um movimento. Quando nós tínhamos 3 discos, ó, é a mesma coisa que 2 ao quadrado menos 1. Tá certo? Quando tínhamos 3 discos, isso é a mesma coisa que 2 ao cubo menos 1. Então, ó, essa potência de 2 menos 1 mede a quantidade de movimentos, perfeito? Então, ó, se eu tenho N discos, né? Ó, se eu tenho aqui N discos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quantos movimentos eu vou ter? 2 elevado a N menos 1. A lenda diz que os monges tinham que passar 64 discos de uma haste para outra. Então, seria 2 elevado a 64 menos 1. E mais ainda, quando eles passassem todos os discos, né? Ó, quando eles passassem todos os discos, o que ia acontecer? O mundo iria acabar. Agora, olha só, será que a gente está perto do mundo acabar? Vamos fazer essas contas? Quanto é que dá 2 elevado a 64 menos 1? Olha aí. Olha aí, deixa eu apagar esse negócio, que senão vai ficar aparecendo aí. Pera aí. Só um minutinho. Pronto. Olha só. Para 64 discos, deu este número terrível, né? Que eu nem consigo ler. Perfeito, né? Nem consigo ler esse número de movimentos, né? Essa é a quantidade de movimentos de 2 elevado a 64 menos 1. É só pegar uma calculadora que você vai fazer isso. Agora, imagina o seguinte, né? Imagina que você conseguisse, que os monges conseguissem fazer um movimento por segundo, né? Então, quanto tempo isso daria? Olha só quanto tempo daria. Se fosse movido um disco por segundo, daria 500, na verdade, mais que 580, são 585 bilhões de anos. Mais de 585. Contando que o mundo tem 4 bilhões de anos, né? Tá certo? A gente tem por volta de uns 580 bilhões de anos aí para o mundo existir. É claro que o mundo vai acabar, mas como você está vendo, ó, vai demorar muito, né? Tá certo? Isso, claro, se a gente não ajudar ele a acabar antes, né? Isso por causas naturais, digamos assim. Então, olha só, agora sim, né? Feita essa lenda aí, você viu que a função tem uma potência, né? Onde a variável está no expoente, a base é uma constante, né? Menos 1. Mas como é a função básica, a função exponencial básica, né? A função exponencial básica é essa. É uma função de R em R que associa a cada x real o número a elevado a x. Só que o a não pode ser 0, tá certo? E aqui, ó, não é diferente de 1 aqui, ó. Aqui é um pequeno equívoco. Ele tem que ser maior. O A tem que ser maior que 0, não, o diferente está certo. O A tem que ser, não nulo, mas mais que isso. Ele tem que ser maior que 0 e, ao mesmo tempo, né, esse A deve ser diferente de 1. Perfeito? Esse A, que é a base aqui da função, né, ó, né? Nós temos a função assim, ó. Nós temos a função aqui, ó, y igual a elevado
a x, né? A gente sabe que pode chamar isso aqui de y, ou, se você preferir, f de x. Também dá na mesma, né? F de x ou y, tá certo? E esse a tem que ser maior que zero, aqui, ó. O a maior que zero e diferente de 1, né? A mesma coisa que eu coloquei aqui só para reforçar. Tá ok? Então, é isso daí. Essa é a nossa definição de função exponencial, tá? Vamos seguir. Tá ok? Olha só. Olha aqui um exemplo de função exponencial. Olha só. F de x igual a 2 elevado a x. Opa, escrevi muito em cima. F de x igual a 2 elevado a x, tá certo? Né? F de x igual a meio elevado a x, tá certo? F de x igual a 5 elevado a x, perfeito? F de x igual a 3/7 elevado a x. Então, ó, isso aqui são exemplos de funções exponenciais, né? Agora, não sei se você percebeu ali, acho que você percebeu, né? E deve ter chamado a atenção para o seguinte: o a não pode ser menor que zero, né? Não pode nem ser zero, tá certo? Né? A gente viu o seguinte, que f de x é igual a elevado a x. Aí nós dissemos que o a tem que ser maior que zero e também diferente de 1. Perfeito? E diferente de 1, o 1 saiu aqui muito bem, mas vamos fazer um aqui. Opa! Vamos ver se a gente consegue apagar e fazer isso direito. Vou fazer aqui embaixo. Tá certo? Ó, então é f de x. Melhor, deixa eu apagar tudo. Aí eu faço ali embaixo. Deixa eu reescrever esse negócio. Então vamos fazer assim. Ó. A função é fx igual a elevado a x. Perfeito? Essa é a função. Tá ok? Aí o que a gente sabe? A gente sabe que o a tem que ser maior que zero e a não pode ser 1. Aí, ó, tem a pergunta, né? Por que o a não pode ser zero e tem que ser maior que zero e não pode ser 1? Fácil. Imagina que você tivesse 0 elevado a x. O resultado disso seria zero. E isso não importa qual x que você tomasse, né? Ó, para qualquer x que você tomasse, né? Ó, para todo x, você teria que a função seria a função constante e igual a zero. Agora, imagina que fosse 1. Tá certo? Imagina que fosse 1. Imagina que fosse 1. 1 elevado a x. De novo, eu tenho igual a 1 para todo x real, tá certo? Aí, de novo, teríamos a função constante, tá ok? E ocorreria isso. Agora, imagina que a função tem como base um número negativo, por exemplo, menos 4 elevado a x, tá certo? Por que a gente viu? A gente viu que a função não pode ter base negativa. Mas por que isso seria problema? Ó, se você fosse calcular menos 4 ao quadrado, qual o problema que daria? Daria 16, né? Menos 4 elevado a menos 1 daria menos 1/4, não teria problema, tá certo? Mas como x tem que ser qualquer número real, há a possibilidade, por exemplo, né, ó, de você dizer que o x é meio, não é? Ó? Se o x for meio, aí ficaria menos 4 elevado a meio, tá ok? Aí, o que é que daria isso? Você sabe que meio é raiz quadrada, né? Ó, meio é raiz quadrada, e nesse caso seria raiz quadrada de menos 4. Aí, quanto é que é raiz quadrada de menos 4? Aí, para nós, isso não existe, porque isso aqui, ó, não pertence aos reais, perfeito? É por isso que tem problema se a base for um número negativo, como aqui no nosso exemplo, menos 4, né? Por quê? Porque o expoente pode ser uma fração cujo denominador seja par. Aí, ó, o índice aqui vai ser par e não tem raiz de índice par de números negativos. Daí a obrigatoriedade de esse A ser sempre positivo, né? E diferente de 1, né? Por causa desses motivos, tá ok? Então, vamos apagar isso e continuar, né? Tá? Então, vamos ver se a gente consegue aqui achar o nosso primeiro exemplo, né? Então, essas perguntas agora já foram respondidas, né? Então,
já está ótimo isso, né? Ó, exemplo, olha aí, né? São vários exemplos diferentes de funções exponenciais. A gente vai ver exemplo principalmente desse tipo, tá certo? Aí na próxima aula, né? Na próxima aula não, depois que a gente vir logaritmo, a gente vai ver casos mais gerais, tá certo? Aí vamos lá. Aí o primeiro exemplo de como surge na prática a função exponencial. A gente já viu, né, que aquele joguinho também chega numa função exponencial, né? O jogo da Torre de Hanoi. Agora vamos ver como é que a gente chega, né, com outros exemplos práticos, né? Imagina o seguinte, que você é fumante, que Deus o livre disso, né? Claro, ninguém quer que ninguém esteja fumante. Mas imagina que você seja fumante. Aí você sabia o seguinte, que ao ingerir um cigarro inteiro, né, você ingere 1 miligrama de nicotina, tá certo? Imagine que você pegou o cigarro, fumou todo, então, dentro do seu organismo, exatamente no momento que você terminou o cigarro, tem 1 miligrama de nicotina. Agora vamos supor o seguinte, que esse instante, né, ó, nós vamos chamar de instante T, pode ser X ou T, né? Lembra que a gente já fez assim, né? Ó, X ou T, né? Ó, aí no seu organismo tem 1 miligrama de nicotina. Perfeito? Tá ok? Agora, o que acontece é o seguinte, né? Os cientistas, os médicos, os cientistas observaram o seguinte, segundos não, vamos colocar hora, né? Na primeira hora. Que a cada 2 horas, tá certo? Ou seja, 2 horas depois, né? A cada 2 horas, a quantidade de nicotina no seu corpo é metade da anterior. Então, se antes era 1 miligrama, então agora é 0,5 miligramas, a metade de 1. Perfeito? Né? Aí, estudos médicos observaram isso, que a cada 2 horas, o corpo elimina metade da nicotina que tinha nele, perfeito? Aí, olha só, após 2 horas ocorre isso, né? Ó. Aí, após 4 horas, o que vai acontecer? A metade de meio é meio dividido por 2, então isso vai dar 1/4, que é 0,25, tá certo? Miligramas. Veja, olha só, que quando passou daqui para cá, eu multipliquei por meio, né? Aí deu meio. Quando eu passei para cá de novo, né? O que é a metade? É multiplicar por meio de novo, né? Então deu 1/4. Então, se passassem mais 2 horas, né? Digamos, se o T fosse igual a 6 horas, o que é que ia acontecer? Perfeito? O que é que ia acontecer? Eu ia ter 1/8 de miligramas de nicotina no organismo, né? Ou seja, 0,125, que é a metade de 0,25, né? Equivalentemente, isso é a metade de 1/4. A metade de 1/4 é só pegar 1/4 e multiplicar por meio, ou pegar 1/4 e dividir por 2, né? Que aí é o equivalente a pegar e multiplicar por meio e dar 1/8. E assim por diante. Aí a pergunta é, como é que ficaria a função num instante t qualquer? Tá certo? Perfeito? Em um instante t horas qualquer, tá ok? Qual seria a quantidade de nicotina no seu organismo? Perfeito? Aí é fácil, né? Ó, veja, que quando era 0 deu 1, que quando era 2 deu meio, que quando deu 4 deu 1/4. Ah, professor. Aí ficou um pouco fácil, né? Ó, é só pegar o meio e elevar a t, né? Aí você vai dizer, elevar a t resolve? Não sei, vamos ver. Ó. Quando é 0, a imagem do 0, né? Meio elevado a 0 é 1, bate. Mas quando é 2, já teria que dar 1/4 e não meio. Tá certo? Então não pode ser, né? Ó, então teria que ser a metade de 2. Então, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui e dividir o t por 2, tá ok? Aí vai dar t sobre 2, beleza, t sobre 2, aí funciona, ó. Porque quando for 2, olha só, quando for aqui 2, você vai ter 2 sobre 2 é 1, dá o meio. Quando for 4, né, ó, tem que dar 1/4. Quando for 4,
4 dividido por 2 dá 2, e meio elevado a 2 é 1/4, e assim por diante. Perfeito? Então, essa aqui, ó, é a função que modela a quantidade de nicotina presente no corpo, né, após T horas. Tá ok? Tá ok? Então, você vê que a ideia é muito simples. Ó, e a função exponencial surge aqui, ó, naturalmente. Beleza, né? Tá ok? Então, olha só, vamos continuar. Eu vou só reescrever esse negócio de uma outra maneira para ficar como está aqui no próximo slide. Ó. Você sabe que meio é a mesma coisa, né? A gente sabe o seguinte, que meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Tá certo? Então, ó, quando eu tenho aqui o parêntese, elevado a t sobre 2, eu tenho potência de potência. Então, você pode escrever dessa forma ou pode escrever dessa outra, né? Para nós, eu vou lhe falar que é mais interessante escrever dessa forma. Porque escrevendo desta forma aqui, você tem informações importantes sobre o crescimento e o decrescimento da função, tá certo? Você enxerga melhor. É a mesma coisa, só que aqui você consegue enxergar melhor dessa forma, quando a função será crescente e quando a função será decrescente, ok? Então, agora eu vou apagar. E a gente vai continuar. Tá certo? Então, vamos continuar. Aí, ó. Então, aqui é o número de mortes associada à ingestão de nicotina, né? Associada ao fumo. Tá certo? 6 milhões de mortes por ano, 50 por... Acredito que seja por minuto, né? Tá ok? Então, olha só, mas olha aqui, a nicotina é o que você consome mais, né? Quando fuma, mas não é só nicotina, não. Tá certo? Você pode notar aqui, nesse esquema, que tem um monte de coisas que você consome quando você fuma um cigarro. Ó. Monóxido de carbono, cloreto de vinilo, que é um tipo de plástico, benzeno, né? Benzeno é uma substância que é encontrada na gasolina, né? Que é bastante encontrado na gasolina, né? Cádmio, né? Que é um outro componente de bateria de automóvel, né? Butano, fenol, chumbo, e chumbo também é terrível, né? Mas a maior quantidade de consumo que você, quando ingere o cigarro, é a nicotina. Perfeito? É por isso que você vai morrendo aí aos poucos quando você é fumante. Então, melhor não fumar. Tá ok? Aquela história que nós dissemos, né? Quando você fuma um cigarro, você ingere 1 miligrama de cigarro, né? 1 miligrama de cocaína no total. Aí, a cada 2 horas, a quantidade de nicotina presente no corpo, né? O corpo elimina a metade disso a cada 2 horas, né? E a gente conseguiu, a partir daí, responder essa questão, que é saber a função, né? Que melhor exprime, né? Que melhor modela a quantidade de nicotina presente no seu corpo, né? No corpo de quem é fumante, claro, que não é o nosso caso, eu tenho certeza. Tá certo? Aí tá aí, né? Só que aqui, ó, ele colocou 1, 2, 3, não, a gente colocou direto, 2, 4, 6, porque fica melhor, né? Como tem horas, né? Isso aqui, ó, não exprime exatamente, isso aqui, ó, isto não exprime o problema que foi apresentado, né? Porque aqui, ó, teria que ser 2, né? Aqui, ó, não pode ser 1. Aqui teria que ser 2, né? Aqui, ó, teria que ser 4. Aqui, ó, teria que ser 6, para que no final das contas a gente obtivesse o seguinte, ó. Perfeito? A gente obtivesse a seguinte função, que é aquela que a gente viu, né? Que, como eu lhe disse, né, eu prefiro representar desta outra forma aqui, ó. Meio elevado a menos t, menos não, mais, né? Mais, desculpa. Mais t sobre 2, né? Lembra que o menos faz a base inverter, né? Tá certo? É isso, eu prefiro dessa forma. Você vai já ver por que eu prefiro dessa forma. Tá ok? Eu vou já lhe mostrar. Tá? Então, ó, aqui é um esquema gráfico daquilo que a gente acabou de falar, né? Ó, daquelas informações.
né? Mas não esqueça que aqui, ó, não é 1. Aqui, ó, a gente já falou que é 2. Que é após 2 horas que é reduzido à metade, né? 0,5. Perfeito? Tá ok? Aí, ó, após, de novo, aqui não é 2. Aqui é 4. Porque é após 4 horas que ocorre a metade novamente, né? Que fica só metade, que metade é eliminada do organismo, né? Ó. Aí veja que, dessa forma, o gráfico desse negócio não tem como ser uma reta, não é? Não tem como ser uma reta. Tem que ser uma curva, porque tem que passar em todos esses pontos, né? Ó. Tá certo? Tendo que passar em todos esses pontos, a gente vai ter a seguinte linha, né? Porque a gente não tem só para o 0, 2, 4. A gente tem para todas as horas que estão entre o 0 e o 2 e o 4, horas, minutos, etc. Tá certo? Agora sim, vamos falar, vamos ver aqui no quadro como é que eu sei que aquilo que a gente falou antes estava correto, né? Antes de falar disso aqui, a gente vai ver o exemplo, né? Claro, porque com o exemplo eu acho que fica melhor de você ver o que estava acontecendo. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos aqui. Tá certo? Então, o nosso problema é fazer o seguinte. Esboce o gráfico das funções dos pontos. Letra A, f de x igual a 2 elevado a x. E a letra B, f de x igual a... Colocar aqui tá lá mesmo, né? Meio elevado a x, né? Veja que a variável do exemplo aí era t, justamente porque para nós era importante que fosse associado ao que estava acontecendo. Era tempo. Aqui, como pode ser qualquer coisa, né? Ó, vamos para a nossa forma de expressar como é comum em matemática com x. Tá certo? Então, vamos lá. Então, solução, fazer um esboço do gráfico. Como é que a gente vai fazer um esboço do gráfico? Aí aqui, ó, a gente faz como faz normalmente, dá valores, né? Ó. Como a imagem do 0 é 1, vamos dar valores em torno do 0. Vamos pegar alguns valores maiores que 0 e alguns valores menores que 0, já que o domínio da função, ó, não esqueça que o domínio da função aqui, ó, já foi dito que é todos os reais. Perfeito? Né? Sabemos que o contra-domínio da função também é todos os reais. Vamos aqui apresentar todas as informações que for possível para a função exponencial. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma tabelinha, né? Ó. Porque a gente vai achar valores, né? Então, vamos encontrar pontos para desenhar no gráfico. Tá certo? Vamos lá. Aí, vamos lá. Como eu lhe disse, ó, vamos pegar valores em torno do 0. Tá ok? Que valores serão esses? Serão os seguintes valores. Né? Vamos pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Pode pegar mais? Seria até interessante pegar mais, porque você vai ficar com uma precisão melhor. Você vai ver. O que a gente vai fazer? Quem é o y? O y é o nosso f de x, que é 2 elevado a x. Então, vamos lá. Então, quem é o f de menos 2? Fácil. É 2 elevado a menos 2, ó. No lugar do x, ó, entrou menos 2. Então, ó, o que o menos faz? Transforma isso aqui em meio, né? Meio ao quadrado. O que a gente sabe? Né? Potência de uma fração. O 2 vai tanto para o numerador quanto para o denominador. Né? O expoente, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, a imagem do menos 2 é 1 quarto. Ou, como a gente viu antes, 0,25. Perfeito? Agora, do menos 1. F menos 1, ó, é 2 elevado a menos 1. Então, vai só inverter, porque vai estar elevado a 1, vai dar ele mesmo, vai dar meio. Então, a imagem do 1 é meio, ou, se você preferir, 0,5. A imagem do 0. A imagem do 0 é 2 elevado a 0. Ó. Veja que só muda no expoente, porque a variável está no expoente. 2 elevado a 0 é 1. Tá certo? Aí, f de 1 é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. E, claro, 2, a imagem do 2 é o f de 2. E 2 elevado a 2 é 4, como a gente já sabe.
com esses pontos, né, garantidos aí, agora a gente vai e constrói o gráfico de maneira bastante simples e natural. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá fazer o gráfico. Tá certo? Veja que no eixo X, a gente está colocando valores simétricos, né? Do menos 2 ao 2, né? São bons valores para a gente construir o gráfico, tá certo? São bons valores para a gente estar construindo o gráfico, tá ok? Perdoe aí, a linha não está saindo bem direitinho, né? Mas, olha aí, mais ou menos, né? Digamos que aqui é um 1, né? Aí mais ou menos do mesmo tamanho, né? Aqui é o 2, ele vai meio no olho, né? Menos 1 e menos 2. Aqui é o 0, tá certo? Aí, ó, o maior valor que nós temos aqui é o 4. Então, digamos que o maior valor, vou colocar bem aqui no topo, é o 4. A meio caminho do 4, digamos mais ou menos aqui, é claro que se encontra o 2. A meio caminho do 2, é claro que se encontra o 1. A meio caminho do 1, é claro que se encontra a metade dele, que é 0,5. Vou colocar pequenininho, mas acho que dá para ver. E a meio caminho do 0,5 eu tenho... Eu vou colocar para esse lado, que eu acho que fica melhor. 0,5. O 0,25. Tá certo? Então, meio e 1/4. Vamos lá. A imagem do menos 2 é 0,25. Daqui, 0,25. Eu vou ficar aqui na frente um pouquinho, só para traçar melhor, para que fique bem direitinho. Está aqui o ponto. Tá certo? A imagem do menos 1 é meio. Então, é esse outro aqui, né? Vai até o menos 1, né? Ele está aqui, ó. X menos 1 e y 0,5. A imagem do 0 é 1, tá? Então, é esse aqui, né? Tá certo? A imagem do 1 é 2. Então, é este aqui, né? 1. O 2. Aqui, ó. E a imagem do 2 é o 4. Agora é o 2 aqui, ó. Infelizmente, eu vou ficar na frente, porque senão a linha não sai muito boa. Pode ser pelo menos mais ou menos, né? E a imagem aqui do 2. A imagem do 2 é o 4, a imagem do 1 é 2, a imagem do 0 é 1, do menos 1 é 0,5 e do menos 2 e assim por diante. Veja que, se eu fosse pegar menos 3, seria menos 1/8. Seria a metade do 0,25, que é o 0,125. Quer dizer, que quanto mais negativo você coloca, mais próximo de zero dá o resultado. Quanto mais positivo você coloca, maior é o resultado. Então, enquanto você vai para o infinito positivo, a função cresce. Quando você vai para infinito negativo, a função decresce. Tá certo? A ideia é, por que não dá uma reta, né? Podia ter essa pergunta, né? Acho que pode ter essa pergunta. Por que esse gráfico não é uma reta? Porque a reta também é crescente, porque a reta cresce, mas não cresce tão rapidamente como as funções exponenciais. As funções exponenciais são para explicar fenômenos que crescem muito rápido ou decrescem muito rápido. Tá certo? É isso daqui, ó. Aí você vai ligar os pontos. Você vê que não tem como ser uma reta isso, né? A forma com que os pontos estão dispostos não tem como dar uma reta, né? Você vê, ó, que vai diminuindo aqui, né? Ó. Aí eu lhe pergunto, será que essa linha azul ia tocar a linha preta? O que significa isso? Será que tem raiz essa função? Aí você vai olhar para como ela está definida, não é? Você vai olhar para como ela está definida, olha só. É 2 elevado a x. Você acha que tem algum expoente que 2 elevado a ele vai ter resultado zero? Claro que não. Se não vai ter resultado zero, né, o que vai acontecer? Conforme eu vá colocando menos 3, menos 5, menos 10, menos 20, menos 100, menos 1 bilhão, então eu vou ter 2 elevado a menos 1 milhão. Isso não vai dar zero, mas vai dar um número bem próximo de zero. Ou seja, essa linha azul vai ficar cada vez mais próxima da linha preta, que é o eixo X, mas nunca vai tocar nela. Tá certo? Outra coisa, definida assim, com base positiva, os resultados são sempre positivos. Então, ó, o gráfico fica todo acima do eixo X. Se você fosse fazer o estudo do sinal, o que você ia dizer? Você ia dizer o seguinte, que a função f é maior que zero para todo x
real. Tá certo? E só tem isso. Ah, tem menor que zero? Tem igual a zero? Não. Porque como a base é positiva, o resultado nunca vai dar negativo. E nem vai dar igual a zero, porque não tem nenhum número x que faça 2 elevado a ele ficar igual a zero. Por isso que o gráfico é dessa forma, né? E nesse caso, ó, você observa que o gráfico está subindo, né? Tá certo? Conforme o x cresce, né, os valores do y vão crescendo. Ou se você olhar ao contrário, olhar assim, se você vir para cá, o x decresce. Mas quando você faz isso, os y também decrescem. Então, o que acontece com um, acontece com o outro. Né? A outra informação, f é crescente. Então, são essas duas informações importantes até aqui. Né? Essa função é sempre positiva e crescente. Perfeito? Né? E não importa, mesmo que você pegasse essa base, como a base é positiva, o resultado seria positivo. Né? Então, essa parte aqui não vai mudar. Né? Nem para o 2 e nem para o meio. O resultado é sempre positivo. Agora vamos ver o que acontece aqui. Se essa outra é crescente ou decrescente. Perfeito? Então, esse é o gráfico da função 2 elevado a x, tá certo? Uma função que tem resultados sempre positivos e ela é uma função crescente, tá certo? Ou seja, sempre que você faz o x crescer, as imagens deles, de cada um, também crescem. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer agora? Vai fazer o gráfico da letra B. Aí você vai observar direitinho. Olha o que vai acontecer aqui. Vamos mudar. Então, acabou a letra A. Tá certo? Agora vamos à letra B. O que é que mudou aqui agora? O domínio da função é o mesmo, porque não importa quem é a base, né? Ela só tem que ser positiva e não pode ser 1. Bom, é o caso dos dois. São números positivos, a base. E não, nenhum é igual a 1. Tá certo? O contradomínio é o mesmo, não muda. O que muda é só a definição da função. Ó. Então, é outra função por causa disso. Vou até mudar o nome para você não achar que é a mesma. Né? Agora é a função g. Agora é a função g de x. Que nesse caso agora, né? Deixa eu pegar o pincel preto para continuar. É meio. Agora é essa função. Aí a gente vai calcular lá. Quem é o f de menos 2? F não, né? Agora é g. Quem é o g de menos 2? Aí é a base, que é meio, exatamente como antes. É elevado a menos 2, né? O que esse menos faz? Inverte isso aqui. Então, 2 elevado, 1 sobre 2, vira 2, e o menos desaparece. 2 ao quadrado, então dá 4. Perfeito? Até aí alguma dúvida? Acho que está simples, né? Vamos mudar agora. Em vez de menos 2, vamos mudar para menos 1. Ó. É no expoente que muda. O que vai acontecer? Só vai mudar esse aqui, fica elevado a 1. Então, é 2 elevado a 1, continua 2. Perfeito? Então, a imagem do menos 1 agora é 2. Você até vou colocar depois, mas a gente já sabe que a imagem do menos 1 é 2. A imagem do 0, você vai colocar 0 aqui, vai dar 1. Perfeito? Qual é a imagem do 1? Aí agora é 1, né? Quando for 1, tá certo? Não esqueça que quando for 0, vai ficar g de 0, meio elevado a 0, vai dar 1. Não vou repetir, né? Eu sei que a imagem do 0 é 1. Tá certo? Qual é a imagem do 1? Vai ser g de 1 elevado a 1, meio elevado a 1. Claro que é meio mesmo, né? Vai dar meio mesmo. Perfeito? Que é o nosso 0,5. Tá certo? Aí, quando você elevar ao quadrado, ó, dá aquilo de antes. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, dá 1/4, ou, se você preferir, 0,25. Veja que as coisas se inverteram, né? Se as coisas se inverteram, se naquela ordem de antes a gente tinha que a função era crescente, como os valores se inverteram, deve ser decrescente, obviamente, né? A gente tinha antes, conforme o x crescia, a gente viu que o y crescia. No 2 elevado a x. Agora não, agora está diferente. Conforme o x cresce, o y, olha só, é sempre positivo, mas decresce. Diminui. Então, como aqui ocorre uma coisa e aqui outra, então, em vez de a função ser crescente, agora a gente descobriu que a função é notadamente decrescente, né? F é decrescente. Eu ainda não fiz o gráfico, mas veja bem. Será que vai ter algum expoente que esse negócio vai dar negativo?
ou zero? De novo, não, né? Então, f vai ser positiva para qualquer x que você tomar. Mas e aí, como fica o gráfico? É claro que o gráfico não é esse porque inverteu. Aí, como assim inverteu? Ora, se inverteu, ó, o que estava para esse lado ficou para esse. E o que está desse veio para esse, né? Quer ver? Observa. Né? Eu vou até colocar aqui, ó. A imagem do menos 2 é 4. Vou sobrepor aqui para você ver exatamente o que está acontecendo. A imagem do menos 1, ó, agora é 2, né? Ó, que era a imagem do 2, ó, lembra? Agora a imagem do menos 1, ó, que era a imagem do 1, é 2. Tá certo? A imagem do 1 agora é meio. Então, agora a imagem do 0 é 1. Ó. Essa não mudou. Essa continua a mesma. Mas a imagem do 1 mudou. Antes era 2, agora é 0,5. Então, agora é aqui, né? Tá certo? A imagem do 2, que era 4, agora, como é meio a base, é 1 quarto, 0,25. Então, é esse aqui, né? Como eu lhe disse, ó, todos os pontos para cá inverteram-se para lá. Tá certo? E olha, de acordo com os pontos, ó, a função não é mais crescente. Agora a função é decrescente. Tá certo? É como se eu tivesse pego aqui, ó, esse eixo e virado para cá assim, né? Tá certo? Né? Em relação ao gráfico. É claro que eu não fiz isso porque o eixo continuou o mesmo, né? Então eu vou apagar aqui o que a gente tinha antes para deixar o que a gente tem agora. Tá certo? E prosseguir desenhando o gráfico, né? Deixa eu só colocar as linhas. Eu apaguei, né? Vou colocar de volta. Então, a imagem do 0 é 0, continua a mesma. A imagem do 1 é meio. E a imagem do 1 quarto é esse aqui, né? Pronto. Tá aí. Os pontos que eu havia apagado agora, né? Então, como eu lhe disse, esses pontos estavam para o outro lado, agora estão para esse lado. Agora eu vou fazer o gráfico, olha só. Novamente, ó, o gráfico é muito similar, só que para o outro lado. Na verdade, se o eixo Y fosse um espelho, é exatamente o que aconteceu, né? Tá certo? E exatamente como o anterior. O que acontece? Só que de maneira ao contrário. Quando você diminui o x, a função cresce, os valores vão crescendo. A imagem do menos 1 é 2, do menos 2 é 4, do menos 3 daria 8 e assim por diante. Enquanto que quando o x cresce, ó, a imagem do 0 é 1, do 1 é 0,5, do 2 é 0,25. E conforme você vai crescendo, é claro que não passa para baixo como antes. Porque o gráfico da linha azul nunca toca a linha preta, exatamente como antes. Mas fica cada vez menor. Mas nunca vai ser igual a zero, nem vai passar para baixo. Por quê? Porque a função tem resultado sempre positivo. Pode ser muito pequeno, mas ainda é positivo. Perfeito? Então, a função agora, ó, é decrescente, como a gente já havia adiantado agora há pouco. Então, é assim, né? Aí aqui, ó, vai surgir as duas regras, né? Qual? Se o A for positivo, ou for maior que 1, se o A for maior que 1, ó, como o caso 2, a função fica crescente, como a gente viu agora há pouco. Se o A está entre 0 e 1, né? Porque não pode ser menor que 0, então tem que estar entre 0 e 1, e não pode ser 1. Meio, por exemplo, ó, a função é decrescente. Então, essa aí são as observações que eu queria fazer com as funções exponenciais, né? Como você está vendo aí, ó. A ideia, ó, é bastante simples, né? Ó. A ideia é bastante simples. Eu acho que ficou bem claro, né? Essa parte de função exponencial. Tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação para continuar, né? Então, ó, agora sim, o que nós dissemos vai valer agora. Quando é que a função exponencial é crescente? É fácil. A base tem que ser um número maior que 1, como a gente acabou de falar. Ó. Tá aí, ó. A elevado a x representa uma função crescente. Ó. A imagem do zero é sempre 1, não vai mudar daquela básica, se o a for maior que 1. Da mesma forma, ó, o que acontece? A gente tem aqui, ó, a elevado a x, né, a mesma função, só que se o a estiver entre 0 e 1, como no nosso exemplo foi o meio, né, a função tem esse formato e é decrescente. Olha aí como é que é. Isso aqui não vai subir nunca, vai ficar cada vez mais próximo do eixo x, mas nunca vai tocar. Mesma coisa aqui para a esquerda, ó.
vai ficar cada vez mais próximo do eixo X, mas nunca vai tocar o eixo X. Tá certo? A ideia é essa daí mesmo, não é outra não. Tá? Tá ok? Agora aqui, ó, é o caso mais geral das funções exponenciais, mas as regras são a mesma, não muda, né? Isso aqui, ó, o que esse B vezes A, WZ menos WX menos Z faz mais C? Como eu lhe disse antes, a gente vai tratar disso um pouco mais tarde, tá certo? A gente vai, lá quando a gente estiver vendo logaritmo, a gente vai ver função exponencial de novo para revisar e vai escrever os casos gerais das funções logarítmicas, né? Então, a gente vai abordar isso aqui lá no GeoGebra. Lembra do GeoGebra que eu já falei para vocês? A gente vai abordar lá, vai ver como é que constrói essas coisas lá, tá certo? Para a gente saber se o gráfico que a gente está fazendo está certo, está errado. Então, a gente vai ver como é que faz no GeoGebra, tá? Mas eu acredito que seja depois da próxima aula, tá? Então, tá. Aqui, ó, é B mais C. Na verdade, isso não é verdade, porque se o x for zero, aqui vai dar B vezes A elevado a menos Z mais C, ó. Teria que ser B vezes A elevado a menos Z mais C. Aí isso aqui estaria correto. Tá ok? Atenção, ó, observação aqui, ó. Se você multiplicar o B por menos, você inverte o gráfico. Claro, né? Ó? Se você inverte os valores, você, obviamente, inverte o gráfico, tá certo? Certo? A diferença é que se ele estiver acima do eixo X, o inverso não vai ser assim, vai estar abaixo do eixo X, tá? Aqui é um outro problema também que houve, tá ok? Aqui a ideia é a mesma, vai ficar menos B vezes A elevado, tá? Perfeito? Se o gráfico estiver acima, ele vai ficar abaixo se você multiplicar por menos, né? Aqui tá todos os detalhes, né? A gente vai ver no GeoGebra, que não vai ser agora ainda, né? Uma outra coisa importante falar é esse limite. Eu sei que a gente ainda não falou de limite, mas esse limite é um dos chamados limites fundamentais. Se você for calcular o limite de 1 mais x, quando x tende a zero, de 1 elevado a x, dá o e. Bom, eu sei que a gente não sabe ainda o que é isso, tá certo? Mas esse resultado fica cada vez mais próximo de 2,7183. É como o π. A gente fala que o π é 3,14, né? Foi um nome que a gente deu ao 3,14, etc, etc, etc. Aqui, ó, o resultado desse limite é 27183, etc, etc, etc. E ele é chamado de E, que é chamado de número neperiano, né? Aproximadamente 2,71 é o número neperiano e a gente vai usar isso para fazer gráfico também. Você vai ver mais tarde. Tá ok? Agora aqui, ó, um outro exemplo de função exponencial mais parecido com essa forma aqui, ó. A gente viu da forma básica, que é só... Deixa eu só lhe mostrar aqui rapidinho. Que é o A elevado a X, né? A gente viu da forma básica os gráficos. Mas pode ser que tenha esse formato. Quando é que esse formato aparece? Aí está aqui o exemplo. Ó. O primeiro exemplo que a gente tem aqui, ó, desse formato, é essa função. A gente já viu um exemplo desse, né? Que foi da Torre de Hanoi, que foi 2 elevado a X menos 1, né? Ó. Seria assim, ó. Como é que seria a função da Torre de Hanoi tirada daqui, ó? Se você disser que o B é 1, o A é 2, o W é 1 sobre 2, o Z é 0 e o C é menos 1, a gente tem exatamente a função da Torre de Hanoi. Ó. É só fazer assim. Deixa eu escrever aqui para você ver. Se a gente fizesse assim, ó. Se a gente fizesse assim, ó. Se a gente dissesse que o B era igual a 1, que o C era igual a menos 1, que o W é igual a meio, que o Z é igual a 0 e que o A também é meio, ó, vou substituir tudinho, né? Ó. Se eu substituir tudinho aqui, ó, eu vou ter que o B é 1, o A é meio, né? Ó, vou colocar aqui no lugar do A o meio, elevado ao W, que também é meio, aí vezes o X, que é a variável, o Z é 0, aqui, ó, eu não vou colocar, aí mais com menos do C aqui, que é menos 1, vai dar menos 1. Aí, ó, vai dar exatamente a função da Torre de Hanoi, né? Ó. X sobre 2, né? Ó. X sobre 2 menos 1. Exatamente a função da Torre de Hanoi, ó, tá certo?
Então, ó, esse aqui é o caso mais geral da função exponencial, que a gente vai tratar mais tarde, tá bom? Não esqueçam disso. Então, continuando aqui. Então, vamos voltar lá a falar da poupança, que também trata de um caso desse, né? O que é a poupança? É uma das aplicações financeiras mais tradicionais do mercado. Os recursos guardados na poupança são remunerados a uma taxa de juros de 0,5% ao mês, mais a correção da TR, perfeito? Tá ok? Interessante aqui, ó, que ela fala que não incide imposto de renda. Na verdade, não é bem assim. Tem alguns casos que cobram imposto de renda, né? Você tem que deixar um período lá para que não haja a cobrança do imposto de renda, um período mínimo, tá certo? Aí vamos pensar assim, ó, com essa taxa só de 0,5%, não é? Ó? Como é que ficaria, né? Que função representa o valor total arrecadado após ter meses de rendimento de R$ 100 na poupança? Vamos lá ver, ó. Tá, aqui, ó, de novo, eu vou deixar aqui, ó, como mês 0, que é o mês que eu depositei. Aí aqui eu quero mudar para 1, tá certo? É assim que eu vou fazer ali na lousa, porque eu acho que fica melhor, tá ok? Vamos lá para o quadro? Para a gente fazer dessa forma? Vamos lá para o quadro para a gente fazer dessa forma. Então, vamos lá, né? Só um minutinho aqui para eu fazer aqui uma coisinha, rapidinho. Tá ok? É porque tá meio embaçado, eu não sei porquê, ó. Bom, mas vamos ver. Acho que dá para enxergar aí. Tá dando... E depois vai ser repetido ali no slide. Acho que vai dar certo, né? Vamos lá ver. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou fazer assim. Vamos fazer aqui as continhas para ver como é que surgiu todos aqueles valores lá. Acho que vai ficar bem claro e bem simples, né? Eu vou fazer como se fosse uma tabelinha, como está lá também, né? Eu acho que fica melhor. Então, aqui, ó, vai ser o tempo. Aí, um determinado dia, né? Ó, o tempo vai ser aqui em meses, tá? Vou até colocar MT. Aí você vai ter aqui o seu valor atual, né? No dia que você depositou os seus R$ 100 lá, tá certo? Aí depois de um mês, quanto é que tem? Olha, depois de um mês tem os seus R$ 100 mais o seu rendimento, que é 0,5% de R$ 100. Perfeito? Deixa eu escrever direitinho. De R$ 100. Aí como é isso? Isso é 100 mais... O que é 0,5%? Lembra? Que é 0,5 dividido por 100 vezes 100. Perfeito? 0,5 dividido por 100 vezes 100. Né? 0,5 é 5%. Vezes 100 é o valor, né? Então, você vai ter 100 mais, cancela esse com esse, 0,5. Tá certo? 50 centavos, né? Tá ok? Eu vou colocar assim que eu acho melhor. Eu vou colocar de outra forma. Eu não vou cancelar, não. Eu vou colocar de outra forma, que eu quero chegar na função exponencial. Acho que dessa outra forma fica melhor. Que é assim, ó. Isto aqui, ó, é 0,005 vezes 100. Aí eu vou colocar o 100 em evidência. Aí eu botei isso aqui, ó. 100 dividido por 100 é 1, mais esse aqui dividido por 100 dá 0,005. Então, isso é o nosso rendimento, né? 100, 1 mais 0,05, né? Esse é o novo valor, que é 100 mais 50 centavos, né? Que rendeu 0,5%, perfeito? Então, só que eu vou escrever assim, ó. 100 vezes 1,005. Se você multiplicar isso aqui, ó, dá exatamente 150 centavos, né? Claro. Mas eu só vou colocar o resultado desse. De todos os outros, eu vou deixar assim. Tá certo? Tá ok? Aí, olha lá. Aí, vamos lá de novo. Agora, o que acontece no segundo mês?
A mesma coisa. Eu pego o valor que eu tinha, ó, que é esse aqui, né? Tá certo? Eu pego o valor que eu tinha, que é esse aí, que é 100, vezes, tá certo? 1,005 mais a 100, né? Coloquei limite. O rendimento, qual é o rendimento? É 0,5% de 100 vezes 1,005, tá certo? Aí vai ser 100 vezes 1,05 mais meio por cento, a gente já sabe que é 0,0005, né? Vezes 100 vezes 1,005. Perfeito? Eu vou colocar daquele jeito que estava antes, que eu acho que fica melhor. 1 mais 0,005 para fazer as contas, né? Daquele jeito que estava antes, não é? Tá certo? Tá ok? Tá? Aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o 100 em evidência. Tá certo? E o 1,005. Né? Aí, quando eu tiro esse e esse, fica aqui dá 1 mais 0,005. Tá certo? Aí, ó, vai dar 100, 1,005 ao quadrado, né? Perfeito? Porque aqui vai dar 1,005 de novo, aí é esse vezes esse, então é 1,005 ao quadrado. Então, ó, agora o meu novo valor é 100 vezes 1,005, só que agora é elevado ao quadrado. Tá certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa no terceiro mês. Quando eu fizer a mesma coisa no terceiro mês, vai dar uma outra parcela multiplicando aqui dessa, né? Da mesma forma. Vai dar outro fator desse multiplicando. Aí então vai ficar ao cubo, né? Vai ficar 100 vezes 1,005 elevado ao cubo. O que vai acontecer no quarto mês? 100 vezes 1,005 elevado à quarta. E assim por diante, né? De tal maneira que após T meses, eu vou ter o quê? Vou ter 100 vezes 1,005. Veja que o cara daqui, ó, tá ficando no expoente, ó. Porque se você observar, isso aqui seria a mesma coisa, né? Ó, que 100 vezes 1,005 é elevado a zero, né? Que dá 1, aí dá o 100, ó. Aí aqui é elevado a 1, é elevado a 2, é elevado a 3, é elevado a 4. Então, é elevado a t. Essa é a função que dá o rendimento mensal, né? Então, a função de rendimento mensal é ft igual a 100 vezes... Aqui não tem vírgula aqui não, me perdoe, né? 1,005 elevado a t. Esta é a função que define o rendimento de uma poupança se estivesse rendendo apenas 0,5%. A gente sabe que é 0,5% vai dar TR. Então, aqui é só um exemplo de aplicação, né? Que dá isso daí, ó. Aí, nesse caso, ó, lembra daquela forma geral? Fx igual a B vezes A elevado a ômega x menos Z mais C. Ó. O que você tem? O B aqui é o 100, o A é o 1,05, tá certo? A variável não é o x, é t. Então, ó, o coeficiente do t, que é o coeficiente do x, é o ômega, que no caso é 1. Né? Então, em vez de colocar certo, eu vou colocar os valores. B é 100. O ômega, melhor, o A é 1,005. O ômega, que é o coeficiente do x, nossa variável é o t, é 1. Não tem o menos z, então o z é 0. E o c também não tem, então o c é 0. Perfeito? Então, é um outro exemplo daquele caso geral. Tá ok? E é assim que se obtém o rendimento, né? A diferença é que o rendimento aqui está fixo. A gente sabe que o rendimento é variável e varia de acordo com a TR. É 0,5 mais a TR. Mas aí é o caso em que o rendimento fosse fixo, né? Na verdade, se você ouvir falar em aplicações de renda fixa, é assim que é feito, né?
né? Sendo que a percentagem aqui é de acordo com o que você contratou com o banco. Tá ok? Mesma coisa ocorre com empréstimos e tudo, né? Os juros vão sendo calculados assim. Enquanto aqui é rendimento, no caso de empréstimo, aqui seriam os juros, né? O 0,5%, né? Tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Tá certo? Aí, ó. Aí, como eu disse antes, ó, eu prefiro do jeito que eu coloquei na lousa, ó. Em vez de ser 1, aqui eu prefiro que seja o 0, né? Ó, vou até riscar. Aqui é o 0. Aqui é o 0, né? Ó, aqui, em vez de ser o 2, eu prefiro que seja o 1. Aí vai dar certinho, né? Tá ok? Então, não esqueça. Então, eu vou colocar logo todos, ó. Aí, aqui é o 0. Aqui é o 1, pelo que nós fizemos lá na lousa. Aqui é o 2, ó. Aí fica bem de acordo, ó. Né? Porque fica ao quadrado, aí fica bem de acordo. Aqui é o 3, né? Ó. E assim por diante, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó. Cancela esse. 0. Cancela esse, porque o primeiro mês não conta, né? Ó. Aí depois de um mês aqui começa a render. Depois de 2 meses. E depois de 3 meses, né? Aí aqui, ó, eu não preciso do menos 1. Por que eu não preciso do menos 1? Eu não preciso do menos 1 porque do jeito que eu fiz, basta o T. Tá certo? Então não tem o menos 1. Tá ok? Porque aí, ó, você vê aqui que coincide, ó. 3, 3, 2, 2, 1. Não aparece, mas aqui é 1, né? Aqui, ó, não tá, porque a elevada a 0 é 1, não precisa estar. Tá ok? Então, é isso aí, ó. Tá? Essa, não sei se você percebe que essa é a forma de montante, né? Ó, capital é o que foi aplicado, né? Aqui no caso, o capital aplicado foi os R$100 naquela história lá, tá certo? Tá ok? O 1 é 1 mesmo, o I é a taxa, que no caso é 0,5%. 0,5% é a mesma coisa que 0,005. Tá certo? E o T aqui em cima é o tempo, a variável, né? Então, não tem nenhum grilo, né? Tá certo? Então, ó, tá aí os valores, olha, os valores do rendimento todinhos aí, né? Mas não esqueça que a gente mudou aqui, ó, para 0, 1, 2, 3, etc. Tá certo? Por isso que aqui no nosso coincide bem direitinho, né? Tá ok? Aqui é o material de referência da nossa aula, tá ok? E, colegas, de exponencial é isso por hoje. Tá certo? E nossa próxima aula vai tratar de funções logarítmicas, né? A gente vai fazer um breve apanhado de logaritmo antes, definir, ver como é que faz, e daí começar realmente a estudar os logaritmos. Vai ser rápido e fácil, você